Bom, um dos exercícios da lista é o exercício SEDEX, que eu vou estar resolvendo aqui com vocês agora. É um exercício um pouco mais complicadinho, ele exige da gente aí uma análise mais geométrica, uma análise bem interessante, porque ela tem quase uma pegadinha. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Ó. Qual que é o contexto aqui? O contexto é que existe uma fábrica que fabrica bolas de boliche, e essas bolas que eles fabricam, eles enviam por encomenda através do SEDEX. Então eles têm lá na fábrica com ele, junto com as bolas de boliche, várias caixas, diversas caixas diferentes, para poder colocar a bola de boliche dentro e transportar. O que a gente precisa fazer? A gente precisa escrever um programa que vai receber qual que é o diâmetro da bola, porque o diâmetro é o que vai nos ajudar a saber qual que é o tamanho da bola. E também nos fornece as medidas da caixa, a altura, a largura e a profundidade. Então com isso a gente sabe qual que é o tamanho da bola de boliche e qual que é o tamanho da caixa. Aí que o nosso programa precisa fazer é dizer se a bola de boliche cabe ou não dentro da caixa. Então lembra lá no início das aulas quando eu falei que o nosso programa é como se fosse uma caixinha aqui que tem uma entrada e tem uma saída? Qual que é a entrada aqui? É só um exercício para a gente relembrar algumas coisas. A entrada é o diâmetro, que eu vou chamar de D, que é o diâmetro da bola de boliche. O diâmetro da bola, eu vou deixar um índicezinho bem pequeno aqui, ó, diâmetro da bola. Só isso quer dizer. A largura da caixa, a altura da caixa e a profundidade da caixa. Eu tô dando eu tô colocando letras porque, né, para ficar mais explicativo. É como se eu estivesse escrevendo um texto aqui. É o diâmetro da bola, a largura da caixa, a altura e a profundidade da caixa. Na hora que eu fornecer esses dados, vai ter um programinha aqui dentro que vai fazer diversas operações, né? Tipo um fluxo aqui, ó, lembra daquele fluxo que eu fazia? Aí vai ter aqui, sei lá, talvez um loop aqui dentro, não sei, a gente ainda vai programar isso. Depois que ele fazer diversas operações, ele vai me dizer aqui, ó, sim, que cabe dentro da caixa ou não. Certo? Essa é a ideia. Então vamos lá. A gente tem uma esfera e também tem uma caixa. Então uma esfera e uma caixa. Qual que é a primeira coisa que a gente pensa? Eu vou calcular o volume da esfera, o volume da bola de boliche, né? Às vezes eu falo esfera porque a bola de boliche tem o formato de uma esfera. Então, o volume da esfera, o volume da bola de boliche e o volume da caixa. E o que a gente pode pensar? Poxa, se o volume da esfera for menor que o volume da caixa, então eu vou dizer que sim. Mas isso pode ser que não seja verdade, né? A gente não pode fazer essa comparação com volumes, porque o formato da esfera é muito diferente do que de um formato de um cubo, né? De um paralelepípedo, que é o formato da caixa. Essas coisas, por terem formatos diferentes, fica muito difícil a gente ficar comparando volumes. Porque esse volume aqui vai mexer com o diâmetro. Esse volume aqui vai mexer com um monte de coisa. Largura, altura, profundidade. Tá vendo que são coisas muito distintas? Então a gente não pode seguir por esse caminho de comparar volumes. Se fossem duas coisas com formato iguais, por exemplo, duas caixas, será que uma caixa cabe dentro da outra? Aí tudo bem, dava para usar volume, né? Nesse caso não dá. Então, essa é meio que a primeira pegadinha, assim, entre aspas, né? Pra gente não se embananar nessa solução. Qual que é a solução certa aqui? Aí eu vou construir com vocês, né? Peço aí um pouco de calma, mas presta atenção, ó. Importante. Qual que é o formato de uma esfera? Aqui, ó. Presta atenção. Ela tem esse formato aqui, ó. Então, o formato de uma esfera, lembra que é o formato de uma bola de boliche. Então, é um círculo em 3D, né? Vocês concordam comigo? É um círculo em 3D. Se eu pego essa ponta da esfera e levo até a outra ponta, a gente tem um negócio chamado diâmetro. Esse é o diâmetro de uma esfera. É a ponta da esfera até o outro, até a outra ponta. Isso nos ajuda a definir o tamanho da esfera. Ó. Se a linha vermelha ali, que é o diâmetro, ela aumenta, a esfera também aumenta. Se ela diminui, a esfera também diminui. Beleza? Se quiser pensar de um jeito ainda mais doido, pensa que como se tivesse uma pessoinha lá dentro. Olha só, uma pessoinha lá dentro. E esse aqui fosse os braços dessa pessoinha. Se ela tivesse com os braços bem esticados e o braço dela aumentasse, vocês concordam que ela estaria empurrando a esfera e essa esfera expandiria? Né? Então é isso, é basicamente isso. Tá? Por outro lado, a gente tem uma caixa. Tá aqui uma caixa bem mal desenhada, mas uma caixa. Então ela tem largura, tem profundidade, tem altura, tudo aqui.
Olha que interessante. Vamos tentar botar essa esfera ali dentro. Ó, quase que eu acertei o tamanho. Vou até deixar assim. Se a esfera no limite do tamanho da caixa, a gente percebe que aqui, ó, esse diâmetro está encostando em uma das faces. Esse aqui também. Ou seja, esse diâmetro ele tem o tamanho dessa medida quase. Então, se esse diâmetro aqui fosse maior que essa medida aqui da caixa, a bola já não caberia lá dentro. Por exemplo, ó, vamos aumentar aqui o tamanho da esfera e vamos tentar pôr ele ali dentro. Ó. Na hora que eu tento colocar uma esfera maior do que a caixa, ó, você está vendo que o diâmetro ele é bem maior que essa medida aqui de baixo. Por mais que seja difícil meio que analisar isso, mas ó, a ponta está aqui, essa ponta está aqui. Então, ela é maior que essa medida. Beleza? Então, a ideia é essa. A gente não vai comparar volumes. A gente vai comparar lados de caixas com o diâmetro. Tá? A gente vai comparar o diâmetro da esfera com um lado da caixa. Então, o diâmetro da esfera tem que ser menor que esse lado, menor que esse lado e menor que esse lado para caber. Mas olha outra coisa mais interessante ainda. Vamos desenhar uma caixa desse tamanhozinho aqui, ó. Ok? Vamos tentar botar essa esfera aqui dentro, ó. Deixa eu só rodar ela um pouquinho, porque tá meio torta ali. Mas olha, o diâmetro aqui nesse desenho, presta atenção aqui, ó, isso aqui é importante. Isso aqui é a solução do problema, presta atenção. O diâmetro aqui é menor que esse lado da caixa, vocês concordam? Ele é menor que esse lado da caixa. Então esse lado aqui, ó, de baixo da caixa, é menor que o diâmetro. Faz sentido, né? Só que mesmo assim a esfera não cabe. Então eu peguei o diâmetro, verifiquei que ele é menor que esse lado aqui, ó, que é a largura, e mesmo assim ele não cabe. Para ele caber, a gente teria que pegar essa esfera, rodar ela, pegar a bola de boliche, rodar ela, deixar ela bem menor, aí ela caberia. Então olha, o lado vermelho da esfera aqui, ele passa a ter o tamanho do lado aqui, ó, da caixa, tá vendo? O lado vermelho é menor que o menor lado da caixa. Então o que a gente precisa, na verdade, é descobrir, dado uma caixa, qual que é o menor lado dela, se é a largura, se é a profundidade, se é a altura, ó, largura, altura e profundidade. Ver qual que é o lado, qual é o menor lado dela, e ver se o diâmetro é menor que esse lado, beleza? Então, se o diâmetro é menor que o menor lado da caixa, a esfera cabe na caixa. Ó, essa aqui é a frase que resolve o problema. Tá? Então, se você não entendeu muito bem, tenta refletir um pouco sobre essa frase aqui. Ó. Tá? Esse é a solução. Beleza? Se o diâmetro é menor que o menor lado da caixa, a esfera cabe na caixa. Se não é, né, se o menor lado é ainda menor que o diâmetro, então ela não vai caber de jeito nenhum. Ok? Então, a primeira parte já foi. Vamos programar, então, essa solução. Então, vou apagar aqui a solução anterior do outro exercício. E a gente tem duas linhas. Então, quantos inputs a gente vai ter? 2 inputs. Certo? A primeira linha é o diâmetro. E eu vou botar aqui int input diâmetro. Então, o diâmetro da caixa. Só que olha que interessante, ó. Essa linha aqui, ela não tem um único número, ela tem 3 números. Não sei se vocês lembram, mas quando tem 3 números, ou mais de um número, numa linha, a gente precisa ler a linha toda, quebrar ela e depois distribuir esses números, tá? Então lembra, a gente primeiro tem que ler a linha toda, linha, colocar aqui, ó, linha caixa, e aí input, e aí a gente aqui, ó, tá lendo a linha toda. Isso aqui é que ele tá completando para mim. E depois fazer ponto split. Porque, ó, vou mostrar aqui para vocês. Se eu rodar aqui, então eu tenho o diâmetro da esfera e o da caixa. Ó. Então pronto, ele imprimiu quem? As medidas da caixa. Ó.
porque eu li a linha e fiz um split. Então, li a linha toda e fiz um split. Então, agora linha caixa é uma lista de medidas da caixa. Ó. Beleza? A gente fez isso diversas vezes, né? Agora a gente vai pegar a largura, que é int linha caixa índice 0. Então, a gente está pegando o primeiro valor aqui, transformando isso para um inteiro, para um número, e guardando dentro da gavetinha a largura. Depois, a altura, igual a int linha caixa 1. Tá? Então, a gente está pegando o cara que está na primeira posição, transformando ele para um número. Então, a gente coloca dentro do int e adicionando dentro da gavetinha altura e comprimento. Também fazendo a mesma coisa, linha caixa 2. Pronto. Então, agora a gente tem a linha da caixa, a largura, a altura e o comprimento. O que a gente tem que fazer? A gente tem que agora, vou escrever aqui, ó, determinar qual lado é o menor lado da caixa. Como que a gente faz isso? Ó, menor lado é o nome da gavetinha. A gente vai usar essa função aqui, ó, a função min. A função min é uma função que eu ainda não mostrei para vocês, mas o que ela faz é, eu vou passar vários valores aqui dentro e ela vai me retornar o menor deles, ó. Largura, altura e comprimento. Tá? Então, o que essa função min aqui faz? Ela espera alguns valores aqui dentro e ela vai me dizer qual desses é menor. Então, largura é menor, altura é menor, comprimento é menor e vai me dar o menor lado. Vamos fazer um exemplo? Print menor lado. Então, vou dar um 3, 2, 3, 5. Aí, ó, imprimiu, o menor lado é o 2. E funciona sempre. Vamos fazer outro exemplo. 10, botar um número grande e menos 1. Olha lá, menos 1. Então, ele sempre me dá o menor lado. Beleza? Agora, o que a gente precisa fazer é aquilo que eu escrevi. Se o diâmetro da bola for menor que o menor lado, eu vou imprimir que sim, ela cabe. Se não, eu vou imprimir o quê? Eu vou imprimir que não. Beleza? Lembrando que aqui, ó, é menor ou igual. Isso aqui é importante. Ó. Se o diâmetro da bola que a gente leu aqui em cima for menor ou igual ao menor lado, então é esse caso aqui, ó, se o diâmetro da bola, que é o vermelhinho, for menor que o menor lado, ó, ele é menor que o menor lado, não é? Então, sim, ele cabe. Se não, print não. Vamos fazer o nosso caso de teste. Na verdade, eu coloquei 2. Nosso caso de teste é outro. É 2, é 3. 2, 3, 5. E a resposta é não, igual tá aqui. Vamos testar o 5, 5, 5. Então, eu tenho uma bola de diâmetro 5 e todos os meus lados são 5. Então, sim, então vai caber, né? E 9, 15, 9, 10. 9, 15, 9, 10. Sim, cabe e sim, cabe. Então é isso. Qualquer dúvida vocês podem me mandar no WhatsApp, onde quer que seja, se tiver dúvida sobre isso. Mas o código é esse, tá? E a ideia é essa. Qualquer coisa vocês me mandam mensagem se tiver mais alguma dúvida.